Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado para aqueles que já estão conosco aqui na nossa sala. Aqui já apresento para vocês a Luana, que está aqui com a gente. E para que a gente dê um pouquinho de tempo aí para as pessoas chegarem, vamos aguardar uns 5 minutinhos só e daqui a pouquinho a gente inicia a nossa apresentação. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Olá, pessoal, novamente. Estamos aqui com a Luana Imparato, que vai nos agraciar hoje com uma apresentação. Essa é a 36ª webinar da ANAPRE, Associação Nacional de Pisos e Investimentos de Alto Desempenho, que eu tenho o prazer de ser presidente até o final desse ano. A partir do ano que vem, já eleito, teremos o David
representante da Polipiso, como novo presidente da ANAP. A Luana, ela é engenheira, formada em engenharia civil, atualmente dirige a diretora de Design and Construction da área logística da Brookfield Properties no Brasil. A atuação dela foca no desenvolvimento de novos negócios, abrangendo desde o estudo de viabilidade até a entrega das chaves após a construção para os clientes da Brookfield, né? Isso inclui também a etapa de aprovação desses projetos junto aos órgãos competentes. Antes de ela se juntar à Brookfield, em 2019, ela atuou por mais de 8 anos em uma construtora, a construtora Libercon em engenharia, que também atua fortemente nesse ambiente logístico, né? E hoje está aqui para falar um pouquinho com a gente e apresentar um pouquinho da sua experiência, especialmente com o ambiente de congelados. Luana, seja bem-vinda ao nosso webinar. Muito obrigado pela sua disposição de compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, né? Porque o tempo a gente sabe que é curto e o seu conhecimento é vasto, então a gente vai aqui aproveitar um pouquinho do seu conhecimento, né? Como usualmente a gente costuma fazer, a gente abre o chat para aqueles que já estão acostumados com a nossa webinar. O chat é aberto ali para todos encaminharem as suas perguntas, né? E eu, na condição de moderador, ao final da apresentação da Luana, eu vou transferir para ela as perguntas que forem sendo colocadas, né? Então, vamos mandar as perguntas aí durante a apresentação dela. Luana, por favor, fique absolutamente à vontade. Seja novamente bem-vinda. Sucesso na apresentação. Desejo um bom trabalho a todos, uma boa experiência nessa noite. Volto com vocês ao final da apresentação da Luana. Luana, é com você agora. Uma boa apresentação, um bom trabalho. Obrigada, Wagner. Queria agradecer aqui a todos os participantes, agradecer ao espaço cedido pela ANAPRE. E aí, mais uma vez, obrigada, Wagner, por me encorajar aqui a fazer essa apresentação. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, né, do meu mundo para vocês. Vou pedir, obviamente, né, Wagner, se você ainda está com acesso ao microfone, que me avise quando a apresentação estiver compartilhada em modo apresentação. A apresentação já subiu aqui, Luana. Acho que é só agora você realmente colocar ela em modo apresentação. Muito bem, já está em modo apresentação. Estou vendo aqui, penso que todos também estejam. Maravilha. Então, bem, Wagner já fez uma apresentação. Sou Luana, trabalho aqui na Brookfield, diretora de Design and Construction. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui da apresentação da Brookfield em si, antes de falar efetivamente de PIS, ok? A Brookfield tem um padrão bastante low profile, então, sempre que a gente apresenta alguma coisa, nos pedem que a gente faça uma breve introdução da empresa para todo mundo se conectar um pouquinho com ela. Estou tentando passar o slide. Passou? Passou. Delay aqui, mas eu vou seguir. Se alguém não estiver vendo aí os slides mudando, me avisem que eu não consigo ver vocês. Enfim, falando um pouquinho da história da Brookfield, é uma empresa de 125 anos completados, aí a gente teve algumas mudanças de nome ao longo do tempo, mas inicialmente ela é conhecida como a Light, a empresa de fornecimento de energia e iluminação, né, na cidade de São Paulo. Então, a Light começa com geração de energia, transmissão dessa energia para a iluminação e para os bondes, né, no transporte público da época, vai crescendo, migra para o Rio de Janeiro e segue crescendo nesse mercado de geração de energia e transmissão, até que se torna uma das maiores empresas, né, de serviço público da América Latina, a maior, na verdade. E aí, essa trajetória toda vai de 1899 até 1969. Tá? E depois disso, a Brookfield passa a fazer investimentos diversificados. Então, ela vai fazendo investimentos em diversas empresas, entre 1970 e 1999. De 2000 até hoje, né, a gente tem um ramo de gestão e investimento em ativos reais,
E aí tem diversas empresas que são conhecidas no mercado, assim, hoje a gente está atuando aqui a área de logística dentro da Brookfield Properties, mas vocês devem conhecer outras empresas do grupo. Então tem a Arteris, que é rodovias, a Ascente Data Centers, BRK, saneamento básico, Elera de energia renovável, a Tegra, que é muito conhecida como incorporadora de grandes edifícios comerciais, entre outros. Até aqui é a Unidas de locação de carro, tá, pessoal? Então, é uma vasta aí atuação dentro do mercado de ativos reais. Eu estou com um super delay na troca da tela, gente. Peraí, acho que foi. Bem, trazendo um pouquinho aqui de um resumão, né, da empresa, só para a gente falar em números, a Brookfield, ela tem ativos sob gestão no mundo inteiro, num total aí de US$ 1 trilhão, né, aproximadamente isso, divididos ali naquelas empresas que eu falei e outras com grande foco em infraestrutura, energia renovável, private equity, real estate, onde eu estou inserida, crédito e afins. Então, vou arrumar aqui um pouquinho para Brookfield Properties, que é a área aqui de propriedades onde a gente está inserido. Então, departamento de logística, a parte de edifícios comerciais e também a parte de residenciais para locação. Trazendo um resuminho aqui da Brookfield no Brasil, aí a gente sai, né, daquela de estar inserido naquele US$ 1 trilhão e vem para uma gestão de aproximadamente 25 bilhões de reais, tá? Isso divididos em 2 milhões de metros quadrados de área locável, são 26 edifícios corporativos, 15 parques logísticos e mais de 5 mil unidades residenciais para renda. Essas unidades residenciais para renda são prédios que são inteiros, né, da Brookfield, com os apartamentos todos equipados para que, né, facilite aí toda a gestão e acesso rápido a um imóvel, tá? Trazendo aqui a Brookfield para o campo logístico, que é a minha área de atuação, minha e da minha equipe, a gente conta com 3,8 bilhões sob gestão, são 15 ativos, como eu já falei, 1,2 milhões de metros quadrados. Então, tudo isso aqui, né, tem uma grande área de piso, por isso é uma grande preocupação para nós. São mais de 50 inquilinos, uma vacância super baixa, ou seja, a gente tem uma ocupação de 97% de todos esses parques logísticos e os contratos são habitualmente de 5 anos, tá? Aqui tem um pouquinho da demonstração de que a gente está em alguns estados do país, mas, né, 94% da nossa área total está no estado de São Paulo. A gente tem 50% da distribuição total do país no estado de São Paulo, então não podia ser diferente para nós, da gente estar concentrado aqui também. Então, a gente rumou para Minas, Brasília, Paraíba e afins, mas o nosso foco ainda é o estado de São Paulo. A história de logística na Brookfield Properties aqui no Brasil, ela é recente, tá? Então, a gente está completando aí 7 anos, eu estou na empresa há 6 anos, então estou aí desde o comecinho. E então, lá em 2019, teve a primeira aquisição, então foram adquiridos 2 galpões já performados, tá? E a gente começa, então, com um desses galpões com 59 mil metros quadrados em 2019, né? E depois de 7 anos, em 2025, a gente está finalizando os desenvolvimentos e somando 1,2 milhões de metros quadrados de piso. Então, uma bela, né, crescente aí para a empresa. Focando um pouquinho no produto da Brookfield, eu trago aqui para vocês uma apresentação breve do PL GRU 2, que é o nosso parque logístico em Guarulhos, tá? Ele é faseado, então a fase 1 lá atrás, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que tem uma área grande de congelados, mas sobre o produto em si, a gente tem aqui a fase 2, que são 4 galpões e uma área de retail, onde a gente traz um produto AAA, que é, né, uma exigência de mercado e é onde a gente está inserido. Então, tudo que a gente desenvolveu de 2020 até aqui, a gente desenvolveu com um alto padrão de qualidade. Então, modulação de 22 por 22, piso para sobrecarga de 6 toneladas, pé direito livre de 12 metros, classificação de incêndio J4, enfim, sempre uma casca metálica ou tilt-up, estrutura, né, os pilares ali, vigas, lajes de mezanino pré-moldados, portas niveladoras, né, em grande quantidade para operação. Enfim, então o nosso foco está
nesse padrão de mercado, que é o que a gente considera AAA. Eu vou trazer um pouquinho de dado de mercado para a gente poder, né, demonstrar por que é que a gente acredita muito no setor de logística, tá? Então, a gente tem, vou trazer aqui dados da Mariana, espero que ela esteja aí me assistindo, que algumas vezes eu vi ela repetindo esses dados e toda vez que eu escutava, eu falava, nossa, como a gente tem potencial para crescer, né? Então, a gente tem a BL total de centros de distribuição no país, um total de 40,7 milhões de metros quadrados, tá? Com uma vacância bem baixa, só 6,8% dessas áreas estão desocupadas. Né? Desses 40, como eu falei já antes, 20 milhões estão concentrados no estado de São Paulo, ou seja, 50% de tudo está por aqui, também com uma vacância bastante baixa. E aí, quando a gente olha para esses 40,7 milhões de metros quadrados, e compara, né, ao mercado dos Estados Unidos, a gente tem 35 milhões de metros quadrados só no sul da Califórnia. Então, assim, uma região super específica, concentrada X dos Estados Unidos, né, que é super pequena em relação ao país como um todo, concentra, né, o equivalente ao que a gente tem no Brasil inteiro. Então, a gente entende que tem muito espaço para crescer. Fora que o Brasil é um país ainda de transporte rodoviário, né? Nossa grande gama de transporte é rodoviário. Nossa malha é muito grande em relação a isso. E aí, colocando um pouquinho aqui de dados sobre cold storage, que não são dados, são um pouco prematuros, eu diria, tá? Porque a gente não tem muitos levantamentos dessas áreas de cold storage, porque às vezes a gente tem uma câmara dentro de um galpão, uma sequência de câmaras ou uma adequação, né? A gente tem hoje uma tecnologia aplicada a essa tipologia de galpão, mas no passado era tudo um pouco mais simples, então é difícil de levantar esses dados, mas a gente tem buscado cada vez mais. E aí a gente estima que, então, 1,3 milhões de metros quadrados dá menos do que 3% da área total do país é de áreas, né, congeladas ou resfriadas. Então, também é um mercado que nos interessa muito, porque a gente enxerga que tem uma demanda ainda aí crescente e que a gente pode atuar. Bem, para finalizar aqui, o que eu queria apresentar sobre a Brookfield, trago um pouquinho, né, da nossa preocupação com o desenvolvimento sustentável, tá? Então, a gente sempre busca nos nossos desenvolvimentos trazer a sustentabilidade, buscar por certificações, né, que forçam que a gente realmente entregue algo melhor. Então, todos os nossos parques são certificados, a maioria deles LEED Silver. A gente teve parque que não está aqui porque a gente já vendeu, mas que a gente atingiu certificação Gold. Então, a gente tem essa busca recorrente por isso, além de ter também um setor, um departamento voltado para a descarbonização, tá? Então, a engenharia, não só a logística, mas as outras engenharias também estão com esse foco. E aí, obviamente, a descarbonização é um tópico muito grande, eu não vou adentrar nele por aqui, mas a gente está comprometido também nesse segmento e conseguir sempre ser mais sustentável e colaborar para a descarbonização. Bom, apresentada a Brookfield, eu vou então falar um pouquinho sobre as exigências de piso industrial que a gente tem recebido aqui, o que a gente tem visto de mercado, né, e como é que a gente se posiciona em relação a isso. Eu fiz um comparativo para a gente falar um pouquinho sobre o produto especulativo AAA e o especulativo aeroportuário. Né, já tem alguns anos que a gente vem investindo em áreas aeroportuárias, né, que são áreas que estão aí com uma alta demanda, principalmente por questões de e-commerce das empresas chinesas. E aí, trazer um pouquinho que também é um AAA, o produto do aeroporto, em relação, né, ao que a gente tem no mercado. E aí, o que a gente vê muito, a maior solicitação é sobre alta durabilidade. Por quê? Porque a alta durabilidade gera baixa manutenção. E a baixa manutenção é o que a gente mais precisa entregar para o inquilino, porque uma vez que ele está operando, ele paralisar a operação dele para fazer uma manutenção é muito crítico. Então, os pisos, eles têm que ser duráveis, eles têm, né, que realmente apresentar ali o que o inquilino precisa para ter uma operação tranquila. Junto com a alta durabilidade, vem alta resistência.
Então, a gente precisa projetar direito, a gente precisa executar direito, a gente precisa, né, ter um piso que dê aí uma configuração de alta resistência para a operação. Outro tema bastante recorrente hoje em dia é a redução de juntas. Então, como é que a gente faz para entregar um piso com menos juntas? Porque a junta também é aquele lugar ali que a gente tem problema na operação, né? Se você tem alto tráfego, é sempre um lugar que gera mais manutenção, além de ser uma quantidade de material que vai contra, né, o que a gente vê aí no mercado de carbono. Então, quanto menos material a gente usar, mais ligado a isso a gente vai estar. Bem, redução de juntas é uma solicitação, ainda assim elas são necessárias. Então, na execução das juntas, a gente tem que prezar pela qualidade da execução. Então, mesmo as juntas mais simples têm que estar em boa qualidade de execução, e aí as juntas que são mais solicitadas, né, a gente pode chegar a fazer implementação aí de lápis poliméricos ou juntas metálicas senoidais, para que haja aí uma redução da manutenção futura pelo inquilino também. Folicidade e nivelamento também é um tema aí do momento, né? Antigamente a gente tinha solicitações menores, hoje em dia eu coloquei aqui que a gente tem FF60, FF40 já como, né, o básico que a gente tem que entregar, e as solicitações vão cada vez aumentando mais a depender da operação. Então a gente vê que as operações de e-commerce, principalmente quando elas trazem equipamentos, quando elas trazem robôs, quando elas trazem tecnologia, elas tendem a solicitar bem mais do que isso. Tá? Então, a depender da solicitação, a gente projeta e executa para atingir o que é necessário. Outro tema que a gente começou a se deparar aí é a questão de mais exigência também com o acabamento dos pisos. Tá? O uso das fibras já é recorrente, né? É um custo-benefício ótimo. Já tem alguns anos que a gente tem aplicado fibra no piso, mas o que a gente vê é que tem ali, às vezes, um acabamento com afloramento e tal, e lá no começo o inquilino pouco se importava com aquilo. Hoje em dia a gente já tem que fazer um mapeamento na entrega para poder depois, no checklist, queimar tudo isso, depois selar e entregar o piso, né, com uma cara realmente ótima e sem ver esse afloramento dessas fibras. Aí, vou pular um pouquinho de mencionamento que eu já falo sobre isso, mas a gente também, né, voltando ali no FFFL, esse foco nas operações robotizadas. Então, a gente está aí alinhado para entender o que o mercado precisa e o que a gente vai ter que entregar a depender do inquilino que vem alugar o nosso galpão, tá? Bem como o foco na redução do carbono, tá? Essas duas fatias desses slides, elas trazem os mesmos dados, exceto na parte do dimensionamento. Aonde? Para um AAA convencional, a gente tem um dimensionamento de 6 toneladas por metro quadrado e pontual nas áreas de estoque, e a gente executa 4 toneladas, né, distribuídas ou pontual nas áreas de picking, porque são áreas de baixa estocagem ou zero estocagem, que não demandam tanto, né, de um piso de alto dimensionamento. Quando a gente vai para o especulativo aeroportuário, a gente encontra uma diferença nesse dimensionamento, porque ele é um pouco mais baixo. Então, a gente não precisa das 6. Nas áreas de estocagem, a gente entrega 4 toneladas por metro quadrado, e nas áreas de picking, 2 toneladas por metro quadrado. Isso por quê? Porque o produto aeroportuário, ele tem baixa estocagem. Então, assim, além baixa estocagem não é nem em altura, também em altura, mas é reflexo de você não poder estocar um produto por muito tempo. O custo, né, desse metro quadrado no aeroporto, que não é só o do galpão, então a empresa que opera lá, ela paga o metro quadrado do galpão, ela paga o metro quadrado do produto em pista, ela paga o transporte do galpão para a aeronave, então é uma sequência de gastos que acabam trazendo um valor agregado muito grande. Então, esse pacote ele tem que entrar e sair o mais rápido possível. Então, a estocagem que tem lá, ela é mais baixa e ela é transitória. E aí, com isso, faz com que não seja necessário, né, um dimensionamento muito alto. Porém, dos demais itens, é a mesma exigência, tá? Então, tudo que para um AAA a gente precisa para o aeroportuário também. Bem, aí aqui, adentrando um pouquinho no setor aeroportuário, eu acho que achei interessante mostrar um pouquinho do nosso master plan lá, do nosso produto, porque também é um diferencial em relação ao mercado, ainda que seja um galpão, ele tem umas especificidades. E aí eu trago aqui para vocês
a nossa fase 2, tá? A gente iniciou construção em aeroportos pela fase 1. Então, a gente fez uma área de aproximadamente 40 mil metros quadrados, divididos em 3 galpões, numa outro trecho do aeroporto. E aí deu tão certo, a gente inclusive locou e vendeu antes mesmo de entregar, né, a obra, que a gente partiu para a fase 2. Então, a gente tem aqui o G400, que é um galpão bem pertinho da pista. Então, a gente só fez uma pequena via aqui e conectou, né? E aí, diferente do 400, o 500 e o 600, eles não são ao lado da pista. O mais próximo da pista é esse ponto aqui. Então, a gente está construindo, junto com o G500, um viário, que é chamado de tubovia, que sai lá do galpão e conecta na pista. Tá? Então, para que esse produto tenha essa conexão e faça sentido, né, para os operadores, a gente teve que fazer essa conexão. Essa conexão não pode cruzar, né? A segurança do aeroporto é muito restrita. Então, quando você anda com um produto e conecta na pista, ele não pode cruzar com uma via de carros e caminhões convencionais. Então, a gente vai construir aqui um viaduto para que os carros e caminhões que acessam essa área aqui do G400, Latam America Airlines, eles passem por cima da área que conecta na pista. Tá? Então, esse aqui é o nosso master plan, ou seja, a gente está aí em crescente nesse setor aeroportuário. Aqui tem um pouquinho do produto. Bem, olhando em tela já dá para ver, né, que é um galpão, né, com a cara de galpão, com as configurações de galpão. Então, a gente tem cobertura metálica com fez felt, estrutura de concreto, combate a incêndio, com classificação J4, as modulações, né, eixo de 12, de 22 metros, enfim, o piso de concreto. Então, a configuração é exatamente a de um galpão. As diferenças são que o pé direito é mais baixo, podendo ir, né, de 10 a 8 metros aí. O piso tem 4 toneladas por metro quadrado. E aí a gente tem a operação por grandes portões. Por quê? Porque, né, é um alto trânsito aí de mercadoria, e eles descem aqui, fazem uma triagem manual. Então, essa aqui, o lado terra, é a área de chegada do caminhão, a área de docas convencionais, exceto que a gente cria uma plataforma, tá? Então, essa é a diferença, que a gente tem essa entrada com grandes portões, e depois a saída, os produtos são sempre cross-docking, então você tem que entrar com o caminhão, né, um lado o caminhão, o outro lado o dolly. O dolly é esse equipamentinho aqui, que é o transporte aeroportuário, né? Todo mundo que já foi aí até o aeroporto, subiu num avião, viu um dolly passando com... Normalmente a gente vê o trânsito das malas, mas é o mesmo carrinho, que obviamente essa carretinha aqui aguenta até determinada carga, eles vão evoluindo aí para que carregue todas as outras cargas que são transportadas dentro do aeroporto. Então, a gente tem aqui basicamente o que a gente chama de lado terra. O lado terra é uma área controlada, assim como qualquer galpão. Tem uma portaria, um controle de acesso e afins, ou seja, pessoas conseguem acessar comumente com controle simples. Depois você tem o lado A. Então, quando você transita dessa plataforma de doca do lado terra, passa por dentro do galpão e sai no lado A, você já passa a estar numa área restrita. E aí, esse lado A é o que conecta com a pista. E aí, ele traz uma solicitação gigantesca, né, de itens de segurança, inspeção, né, solicitações que não são comuns dentro da logística convencional fora de aeroporto. Mas, basicamente, eu trago aqui para vocês, né, o que é uma operação simplesmente. Lembrando que, se um produto ele entra lá do terra e sai lá do ar e vai para a aeronave, ele é exportação. Se ele vem do lado do ar pela aeronave e sai com os caminhões, ele é importação, tá? Hoje, dentro do aeroporto, a gente tem um volume de mercadorias maior de importação do que de exportação. E aí, falando sobre o G400, que a gente está finalizando a obra agora no final do ano, ele tem mais ou menos 30 mil metros quadrados de área. Desses 30, 20 mil metros quadrados de piso. E aí, ele vai processar com 3 inquilinos
600 mil pacotes por dia. Então, é um volume muito grande, como eu disse para vocês. Esse volume transita diariamente dentro do galpão, tá? Então, é insano a quantidade de importação que a gente tem tido, né? E cada vez mais. Falando agora sobre o piso, especificamente da área do aeroporto, como eu já pontuei, ele tem 4 toneladas, 2 toneladas na área de picking, e aí, pela baixa estocagem, a gente não precisa, né, de um dimensionamento tão grande, mas pela alta capacidade de processamento de dados e da transferência de mercadoria, a gente precisa que esse piso tenha um alto nível de planicidade de nivelamento e tenha aí menos juntas, porque os carrinhos, né, as empilhadeiras, eles transitam dentro do galpão, tá? Então, é bastante importante que a gente ainda assim entregue um piso de alta qualidade. Então, assim, e cada vez mais, porque a gente também acredita que o setor tecnológico vai prover robôs e sorters e equipamentos para as áreas aeroportuárias especificamente, porque o volume é crescente, e com o volume crescente de produto, tudo isso tem que ser bipado, controlado, né, separado, e dentro do aeroporto, as questões trabalhistas são extremamente rigorosas. Então, se você tem um volume alto de produto e você precisa de muita gente para processar, não dá para você ter muitas pessoas trabalhando, porque as restrições são enormes, né? A gente tem Polícia Federal, Receita Federal operando, né, verificando todas essas transferências. Então, tudo isso, se for mais automatizado, é mais seguro, e aí as companhias têm buscado por isso. Com isso, o PIS vai ser mais solicitado também. Bem, falando ainda sobre o aeroporto, eu vou trazer aqui, linkado ao piso, os desafios que a gente teve lá no suporte de solo. Então, né, o piso, desde que bem projetado, bem executado, ele atenderia ao dimensionamento e às solicitações do inquilino. Porém, lá o nosso desafio foi o suporte do solo. Então, em tela, eu trago aqui a nossa implantação G400, G500 e G600 ao fundo. Essa área do aeroporto, todo mundo sabe, ela é bastante plana e ela é margeada pelo rio Baquirivu, que passa ali atrás dos galpões, chegando aqui no 400. E esse rio, uma vez, passou dentro da área do aeroporto, tá? Então, para ser executada a pista do aeroporto, aqui tinha uma grande montanha, esse rio passava por dentro, eles desmontaram a montanha, transpuseram o rio, então, muito do solo do aeroporto tem, né, problemas aí em relação a essas várzeas de rio que passavam dentro dele antigamente. Ainda com isso, a drenagem do aeroporto é algo muito importante. E aí eles têm grandes áreas que são permanentemente alagadas, e elas são alagadas exatamente para isso, elas são áreas de recebimento de drenagem, tá? E aqui no G400 a gente está colado numa grande área alagada. Então, vários sistemas de drenagem do aeroporto se conectam aqui, inclusive o nosso. E aí, obviamente, que o solo não poderia ser ótimo. Então, a gente encontrou aqui bastante dificuldade. Aqui nessa tela, eu demonstro, né, nesse resultado de uma sondagem, que a gente encontrou lá solos de baixa resistência com profundidades aí de 17 metros. Então, assim, realmente algo que é muito difícil de você conseguir tratar para fazer um piso de apoio direto. Então, a gente foi analisando essas áreas, foi fazendo estudos, e aí a gente, né, iniciou com sondagens SPTs, e aí fizemos uma gama enorme, daí partimos para DMTs para verificar a deformação do solo, deformação alta, e a gente foi para CPTUs para verificar essas resistências, e aí também chegamos a fazer ensaios de amostra indeformada para poder realmente classificar o solo da melhor maneira possível para que a gente pudesse pensar no tratamento mais efetivo. A gente chegou então, no G400 especificamente, a estaqueamento do piso. Obviamente que a gente conseguiu uma solução paralela, que era a solução de aterro de pré-carga, então põe uma camada de terra para poder adensar esse solo. Mas, tendo em vista que o aterro de pré-carga leva um tempo para poder realmente adensar esse solo, e a gente já tinha os inquilinos, esse tempo era demais para nós. Então, a gente partiu por estaquear 100% do piso. Tá? Então, eu trouxe aqui
o estaqueamento de piso, que é super crítico, é difícil de executar, né? O espaço do nosso terreno lá era super pequeno. A gente conseguiu, obviamente, o piso está com uma excelente qualidade, porém, a gente gastou, né, uma pequena fortuna para isso, que obviamente derruba aí os nossos números modelados. O ideal seria que não fosse essa a solução. E aí, rumando, né, para os 500 e para os 600, eu trago aqui uma figurinha do tratamento de solo adotado lá, que foi o DSM. Então, a gente também corria o risco de ter que fazer piso estaqueado no 500 e no 600. Nessa época, a Mariana, nossa rede global de logística, já citei ela aqui, ela já estava nos Estados Unidos. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela, né, devolveu para nós uma provocação. Ela disse o seguinte: é descabida aqui essa solução de piso taqueado. Ninguém faz isso nos Estados Unidos. Tem N outras soluções e eu entendo que vocês têm que achar uma solução, né, alternativa ao piso taqueado no Brasil. E aí a gente começou a pesquisar junto com elas, né, o CMC, que são colunas de nata de cimento no solo, estava ficando equivalente, então a gente fez testes, mas o piso taqueado, por ter uma modulação um pouco maior, então no piso taqueado você tem aí 3 a 3,5, 3,30, né, entre as estacas de espaçamento. Quando você vai para o CMC, você tem lá 2, então a cada 2 metros você tem uma estaca dessa, né, de nata de concreto. Então a gente não conseguia viabilizar. Conseguimos uma solução alternativa aqui no Brasil, que é o DSM, que é Deep Soil Mixing. Então esse mixing, ele traz o quê? Ele traz a mistura entre o solo local e a nata de cimento. Então, teoricamente, você já tem uma redução, né, da quantidade de material, desse cimento que faz a nata, que vai fazer o tratamento desse piso. Porém, é uma solução ainda pouco utilizada no Brasil. Então, a gente buscou profissionais que trabalhem com isso, trabalham muito com rodovias, com vias, profissionais de fora do país, e conseguimos, né, junto com o executor, desenvolver uma solução. Testamos o solo do local, porque também essa mistura tem que chegar numa liga, né, que faça sentido para trazer resistência ao solo. Então, foi um trabalho bastante árduo, mas que a gente conseguiu viabilizar, tá? Então, hoje o G500 já tem a execução de 100% do piso do galpão com o Deep Soil Mixing. Então, essas colunas, elas estão no solo. Depois disso, tem o pudim e o piso vai apoiado direto, tá? Então, essa é uma solução bastante interessante. E a gente, né, teve sucesso. A gente vai passar agora para a execução do G600, que começa no início do ano. Ele também vai trazer essa solução. Enfim, então, sobre o aeroporto, eu acho que conectado ao piso, né, a gente teve esse grande desafio. Então, lembrando, a gente tem que ter uma super atenção ao piso, mas não dá para olhar só para ele, porque se a gente apoiar ele num solo que não resista às cargas que ele vai receber depois, esse piso vai por água abaixo, né? Então, achei interessante trazer isso aqui para vocês. E agora eu vou passar aqui para a gente falar um pouquinho sobre cold storage, que é também um grande desafio, tem, né, diferenças em relação aos pisos convencionais de concreto. Vou passar um pouquinho da experiência que a gente passou na execução de grandes câmaras feitas até, acho que 2024, a gente finalizou a última. Enfim, falando sobre o produto Cold Storage, né, então, para desmistificar aí um pouquinho sobre ele ser muito diferente, né? Na verdade, a gente conseguiu uma evolução, a gente teve uma primeira fase de entrega de um cold storage, onde a gente já tinha um galpão, né, em execução, já tinha ele bem evoluído, e a gente acabou fazendo uma câmara dentro. Então, o box in the box, que seria uma câmara totalmente vedada dentro, né, de uma cobertura de galpão existente. Porém, na segunda fase do empreendimento, a gente conseguiu, né, tá num estágio onde foi possível a gente reverter isso, alterar a solução construtiva do telhado e fazer uma grande câmara mesmo com o uso de 100% do pé direito livre que existia lá. Então, aqui, nesse slide, dá para ver, ó, o pé direito da câmara congelada é de 12 metros.
O eixo, 22 metros, ou seja, é um grande galpão. A diferença é que ele é preparado para congelar, com algumas especificidades. Então, o fechamento lateral tem que ser com isopainel. Então, isopainel PIR, dependendo da temperatura. Nesse caso aqui, a gente tinha um galpão que chegava a menos 20 graus. Então, 20 graus negativos, painel de 150 milímetros na fachada. Na cobertura, painel também de isolamento, por cima disso, uma manta TPO, tá? O sistema de incêndio, ele obedece à classificação J4, porém, ele é um sistema a vácuo, porque os tubos estão dentro dessa câmara. Quando congela, se tiver água dentro do tubo, a água também vai congelar. Então, tem que ser um sistema a vácuo, tá? Então, não tem água passando dentro dessas tubulações. Porém, são tubulações com bico, de sprinklers e afins. Então, né, não muda muito, é um sistema bem mais caro, obviamente, mas olhando ele, ele funciona do mesmo jeito, ele vai startar do mesmo jeito se tiver um incêndio. Então, a gente tem normalmente uma transição, então aqui eu deixei um caminhãozinho na doca, ele, né, descarrega numa anticâmara, essa anticâmara normalmente tem em torno de 5 graus, depois vem a área congelada, tá? Então, a gente tem parede preparada, cobertura preparada e, obviamente, o piso preparado. Por quê? Porque o piso também tem que ser isolado. Não pode haver a transferência de temperatura da câmara congelada para o solo. Essa é a grande preocupação, porque senão depois esse solo expande e ele vai elevar o piso da câmara. Então, essa é a grande preocupação. Então, além das laterais da cobertura, a gente tem que isolar o piso. Falando sobre o GRU 2, né, que é ali aquele corte que eu trouxe para vocês, eu trouxe um corte especificamente dessa área aqui, que é uma metade do galpão 100, que foi transformado em 3 grandes câmaras que chegam, né, a temperaturas a menos 20 negativo. Aqui na frente a área de anticâmara de 5 graus que eu falei, depois já 3 câmaras congeladas. Então o piso tá nessas câmaras congeladas, tá? As áreas resfriadas não necessitam desse isolamento. Aqui eu trouxe 2 cortes, né, dos nossos projetos. O projeto que a gente está falando especificamente, ele é um projeto que traz o piso com fibra, mas o projeto anterior que a gente fez e executou foi um piso com tela, então são 2 soluções possíveis de serem executadas, tá? Então, tanto fibra quanto tela é possível. Lembrando, a camada de piso aqui de cima, ela é convencional. O que muda é a parte de baixo. Então, são 4 camadas. Você tem lá embaixo a base de brita graduada, convencional. Depois você tem uma camada de concreto com uma tela simples e leve, que é para poder colocar o aquecimento de piso. Tá? Então, aqui a gente tem mangueiras que aquecem o piso para, né, reduzir a transferência de calor. Assim como o isolamento também em painel PIR. Então, você tem painel PIR nas fachadas, na cobertura e no piso. É uma grande, mesmo, casca preparada para o congelamento, tá? Então, aqui eu tenho um cortezinho, que você já está vendo a lona que está acima da primeira camada de piso de concreto, depois o isolamento e depois a camada do piso, tá? Então, essa é a preparação para o congelamento. Aqui eu trago um pouquinho, né, da fatia de piso que vem imediatamente sob a camada de brita, que traz as mangueiras. Então, essas mangueiras aqui instaladas no piso, elas fazem uma circulação de glicol. Esse glicol é aquecido e ele fica 24 horas sendo circulando dentro dessas mangueiras para manter, né, esse bloqueio de transferência de temperatura da câmara para o solo. E aí, alguns detalhes aqui também trago do projeto de piso, que são detalhes muito importantes. Toda transição ou toda junta, seja ela de divisa, de câmara, de divisa externa, de pilar, ela tem que ser muito bem executada, porque ela também precisa criar aí essa eliminação de possibilidade de troca de calor. Então, nesse desenho aqui de cima, você consegue ver o isolamento do piso que se conecta com o painel de divisa. Né? Então, tem que ter essa continuidade do isolamento.
Aqui na figura de baixo, um pilar. Então, o pilar também, ele é revestido com painel, esse painel faz continuidade com o isolamento do piso. Então, aqui na foto você vê um painel 100% revestido, não precisa, tá? Nas câmeras, nas áreas altas, a gente reveste só até 2 metros, é o suficiente. Mas aqui demonstra essa necessidade de você ter o painel, porque ele se conecta lá embaixo com o isolamento. Então, ele realmente veda 100% essa possibilidade de transferência de calor. E aqui eu trago um pouquinho sobre esse detalhe de proteção do painel, que também é super necessária a proteção. E aí, às vezes, ele já vem no detalhe do piso, porque ele já vem aqui, ó, com um chuvadorzinho certinho, para depois vir a armação e executar, né, essa borda aqui do painel. Então, a gente já, dentro do projeto de piso, consegue detalhar todas essas especificidades para que a execução depois ocorra de forma correta e a gente não tenha problemas no futuro. Bem, além disso, a gente tem também uma grande preocupação nas áreas de transição. Então, aqui na frente a gente tem a anticâmara, 5 graus, aqui as câmaras menos 20. Quando a gente faz essa transferência, um piso convencional para um piso preparado para congelar, a gente tem que tomar o maior cuidado. Então, aqui é por onde passam as empilhadeiras que fazem a transferência dos produtos. Então, essas empilhadeiras necessitam de uma área específica. Então, tem uma resistência instalada, que ela é concretada dentro do piso, que fica aquecendo, como se fosse um tapete térmico, né, do lado do congelado. E aí, aqui, a gente tem a instalação de uma junta metálica senoidal. Tá? Então, é uma área também de grande complexidade que tem que ser muito bem executada, muito bem projetada para que haja, né, aí uma baixa manutenção no futuro. Que realmente, na época que a gente estava desenvolvendo esse projeto, eu visitei algumas operações congeladas que foram construídas há muito tempo e identifiquei, né, que não estavam sendo feitas essas juntas nas passagens, então as juntas totalmente craqueladas, piso trincado, assim, cenas de filme de terror em alguns sites que eu visitei. Então, obviamente, né, houve uma evolução no projeto, na execução, no entendimento sobre como funciona uma câmara congelada ao longo do tempo, né? E hoje a gente já tem acesso a isso e consegue executar algo muito bom e durável, né? Então, falando sobre alternativas, né, voltando aqui na parte das mangueiras, a gente tinha no passado a possibilidade de fazer esse aquecimento de piso através de uma camada maior de brita com um tubo de PVC dentro. Esse tubo permitia que o ar externo circulasse nessa base e aí existia, né, esse bloqueio, ficava uma área que, né, retinha aí essa transferência de calor. Porém, né, a gente já comprou alguns galpões antigos com essa tecnologia aplicada, onde ela não foi bem executada, tá? Então, tem problema na execução, o que gerou, com o tempo, a transferência, né, da temperatura da câmara congelada para o solo. Esse solo expandiu, esse piso se elevou, e aí gera, obviamente, aí uma demanda gigantesca, paralisação da operação, demanda de vários, né, profissionais para poder identificar como é que a gente pode, né, retornar esse piso para o lugar, como é que a gente pode ajustar essa camada térmica para poder voltar a operar a câmara. Então, é bastante estressante passar por uma situação dessa. Então, a gente está sempre estudando essas novas tecnologias para que a gente faça câmaras cada vez melhores. Bem, pessoal, chegando ao fim aqui já, não sei se eu falei rápido demais, que eu estou um pouco nervosa, mas eu acho que, seja no cenário do aeroporto, seja no cenário, né, da câmara congelada, seja no cenário convencional, com um inquilino exigente ou não, o controle de qualidade é a alma do negócio, tá? Esse é o ponto de partida para que a gente tenha sucesso, né, tanto na execução quanto depois na operação. E aí eu trago aqui um pouquinho, né, da nossa visão e do que a gente busca para poder atuar aí com excelência no mercado, tá? Então, sempre
um bom projeto, um projeto com qualidade, né? Bons consultores, bons projetistas trabalhando nisso. Realização de ensaios, gente, os ensaios, assim, preliminares para a execução do projeto, eles são essenciais. A gente, né, preza muito por isso. Disso tem planejamento, né? Então, planejar a etapa, vai executar de dia, de noite, vai estar quente, vai estar frio, aonde é a concreteira, né? Quem que é o executor, como é que a gente molda aí um planejamento ideal para que a gente tenha também sucesso na execução. E aí, controle tecnológico da base, antes, do aterro, e aí também durante a execução, são muito importantes, né? Então, depois, quando a gente tem o projeto, aí faz o controle do que é a base, a gente vai para fazer uma caracterização não, mas assim, a gente tem que evoluir com a avaliação do concreto, né? Então, traço, slump, resistência, afins, a gente precisa olhar para esse concreto. Para liberar a execução, a gente sempre faz placa-teste, né? Então, acho que é de extrema importância fazer isso. E aí, para a execução também, tá ligado nas condições, né, do local. Então, assim, não fazer piso em área não coberta, a menos quando necessário, né? Então, quando a gente faz tilt-up, você tem que fazer o piso ao tempo, mas então, né, vamos fazer da menor maneira possível, né, reduzindo aí ao máximo as condicionantes, né, daquele local. Então, a gente evita, exceto quando, né, não tem essa possibilidade, mas então, tá coberto, tá um galpão vedado, porque senão o vento vai influenciar, né, nessa execução. Durante a execução, medir temperatura, enfim, né, não deixar a guarda cair. Eu vejo quase, né, dessa forma, quase como uma luta, porque se você deixar a guarda cair, você vai ser atingido. Então, assim, a gente tem que estar sempre ligado, porque uma vez executado e curado, aí a gente tem um problema se ele não está, né, com a qualidade desejada. E aí a gente faz normalmente pós-execução, né, as medições de planicidade de nivelamento, e aí já são aí a nossa etapa final de verificar a qualidade do piso. Eu coloquei nesse slide um pouquinho do PDCA, que é uma metodologia que eu conversei com o Wagner sobre isso, ele me ajudou um pouquinho nessa parte técnica. É uma metodologia bastante interessante. E aí trago aqui para vocês um pouquinho dela, que eu acho que é uma sequência muito importante e que se a gente, né, atuar nela com diligência, a gente vai ter sucesso. Então, é o plan, planejar, do, fazer, check, que é verificar, e o act, que é corrigir ou criar um procedimento melhor, né? Você conseguir. Então, aqui, né, tem uma série de itens. Então, essa é uma metodologia que pode ser usada para várias coisas, mas conectada ao piso de concreto, a gente vem aqui um pouquinho do que eu trouxe lá atrás do slide de controle de qualidade, que é planejar. Então, para que é que você vai fazer esse piso? Para quem? Vai operar como? Qual é o tráfego? Qual é o layout? Então, você ter, né, ciência de quais são as necessidades para que você projete de forma correta. Estruturalmente, projete as juntas, faça a especificação adequada dos materiais. E aí também, depois disso, putz, tem o projeto, vamos então para o planejamento executivo. Então, a sequência executiva é muito importante, a equipe de execução é muito importante, inspeções durante a execução também, um cronograma casadinho para que tudo aconteça do jeito certo, né? Então, a gente vê que tem que estar atento do começo ao fim. Então, você fala, puxa, o cronograma, tanto faz, depois que eu comecei, tem a sequência executiva, ainda assim é muito importante. Então, você fez todo o seu piso, obteve super excelência, aí você deu o tempo certo para poder fazer, executar as juntas, e aí abriu para fazer a junta, tô falando aí no caso de um lado polimérico, por exemplo, abriu e aí não tinha o material para fazer. E aí você, né, obviamente, cortou o piso, esse piso começa a craquelar. Então, assim, tudo tem que estar casado. Porque enquanto não estiver 100% pronto, até a finalização das juntas,
a gente pode ter um problema, tá? Então, é algo que a gente precisa estar sempre em cima. Na execução, de novo, tem que ter o cuidado de regularizar a base, compactar, ter um controle, precisa ter o apoio adequado, né? Não tem piso de concreto com excelência que não tenha uma base de suporte adequada, tá? E aí, enfim, armação, posicionamento de armação, né? Ou pesagem de fibra, conferência de qualidade, né? Das fibras também, porque às vezes a fibra chega, ela é mal estocada, aí, enfim, você tem um problema de fazer uso dela depois, ou uma fibra de má qualidade. Sempre tem que estar de olho. A concretagem em si, então, lançamento, quando, como, e aí fazer as medições devidas durante a concretagem. Depois junta, eu já falei aqui, né? É um caos a junta, tem também que estar cronometrada, né? A época da execução, a ter o material, a fazer, né, da forma correta. E aí, no DU, o que é muito importante também é você documentar ao final. Então, foto, registro, relatório, né, as devidas medições, isso é muito importante. Feito o piso, o check aqui. Então, a gente tem aqui, durante a execução do piso, já alguns checks e depois ali na finalização também. Nessa parte do check, o Wagner trouxe uma nova tecnologia, que é o High Definition Map. Eu não usei ainda, mas fiquei super interessada em aplicar nas obras, que realmente parece que é uma checagem ali no tempo adequado. Então, de repente, dá para você fazer uma correção, se necessário, tá? Então, esse check também, durante a execução e ao fim antes, durante e ao fim da execução, são muito importantes. E aí o ACT, né? Então, checou. Dá para corrigir? Tem alguma questão? Faz um reparo. Não deu, né? Então vamos verificar como é que a gente pode melhorar, né, o nosso processo com as lições aprendidas e com novas recomendações. Bem, pessoal, vou trazer agora para vocês um pouquinho de umas fotos que eu peguei com o Wagner, tá? Então aqui tem uma gama de controles necessários, né? Viga Benchmark aqui para base, a gente tem slump test, tem ali pesagem de fibra, temperatura do concreto e tal. Então, um pouquinho, né, de cada controle que é possível a gente fazer, e não só possível, como necessário. Aí aqui tem um videozinho do High Definition Mapping que eu achei ótimo, espero que ele passe aí para vocês. Sim, tá passando aqui, Luana. Ótimo. Ele não tem som mesmo, tá, pessoal? É só imagem. Bem, aí então as altas tecnologias, né, pessoal? Cada vez mais. E aí daqui a pouquinho tem uma partezinha do controle. Tá aí, ó. Então, lá, o piso sendo finalizado. Aí tem a leitura. Wagner me explicou, né, que as áreas vermelhas são as mais críticas. Então, nesse momento é possível agir, tá vendo? A equipe ali atrás, eles vão puxar e fazer ali, né, um reparo imediato. Agora, no próximo slide, tem aqui a foto, né, de como esse piso ficou. E aí, aqui, ele tem, esse piso não é da Brookfield, tá, pessoal? Infelizmente, não trouxe aqui o material nosso, porque esse High Definition é algo que eu vou começar a aplicar, ainda não comecei, mas achei super interessante. E aqui atingiu FF 141 e FL 105, ou seja, é os 60-40 lá, que já são alto padrão aqui, né, tem uma excelência gigantesca. Bem, enfim,
era isso que eu tinha para trazer para vocês. E aí agora eu fico aberta aqui a responder dúvidas. Bom, Luana, muito legal a sua apresentação. Ela cobre bastante bem a sua proposta de trabalho. Tenho certeza que o pessoal gostou da sua apresentação, né? E aí já eu gostaria de incentivar o pessoal a mandar as suas questões, que ainda a gente não teve aqui no chat. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte: na sua opinião, qual foi o maior desafio que você teve na implantação de uma câmara de congelados nesse empreendimento que você apresentou para a gente? O maior desafio lá, Wagner, foi conseguir casar o projeto com a execução, né? Era uma coisa muito nova ali, muito grande a Câmara, então, assim, um projeto muito detalhado. E aí a gente teve que lidar com uma mão de obra que não estava qualificada para executar aquilo, né? Então, eu acho que ter essas conversas, o detalhamento, tanto com a construtora quanto com os executores, né, de como aquilo tinha que ser preciso, esse foi o maior desafio, né, e acompanhar durante a execução e conseguir corrigir antes, né, de dar algum problema, assim, acho que esse foi... e aí eu me lembro também, depois do piso executado, a fase do congelamento da câmara. Porque, de novo, você não pode simplesmente, legal, entreguei a câmera, vamos congelar em 2, 3 dias e acabou. Não, senão você, né, tem uma interferência, né, no piso. Então, a gente precisa ter a progressão, né, do rebaixamento dessa temperatura. E aí, esse momento foi um momento, assim, muito crítico. O Vitor, né, que é o nosso gerente de obras. Eu lembro que ele estava sempre muito preocupado, ai meu Deus, será que vai dar certo, né? Então, assim, você tem que baixar a temperatura a 5 graus. Então, ainda, né, o problema é sempre o negativo. Então, quando está É, 5 graus, aí o equipamento começa a ter um acúmulo de água nas bandejas. E aí você está vendo que a umidade ali está alta. Esse é um grande problema. Então, vai, né, ajustando aí essa umidade. Quando seca, aí você pode rebaixar. Ainda assim, no negativo, você vai -5, -10, -15, -20. E aí é a hora de você ficar observando o piso, que é, né? As outras estruturas não vão sofrer com isso. Então, vedação de fachada, de cobertura, mas o piso em si. E aí foi bastante, assim, crítica essa fase. Acho que foi também um momento ali da gente ficar super ansioso, sabendo para ver se ia dar certo ou não. legal. Tem uma pergunta que está aqui no chat, que é bastante técnica. Eu não sei nem se é aderente muito à sua atividade, mas eu vou passar a pergunta para você e se você precisar de ajuda, eu respondo ela junto com você, tá? Porque ela é Tá realmente bom. bastante técnica. Vem do Rogério da Alfa Piso, né? Boa noite, Luana. Parabéns pela apresentação impecável e detalhada. Em meio ao ambiente cold storage, como você avalia o desempenho a longo prazo das macrofibras sintéticas em temperaturas abaixo de zero? Nossa, realmente. Então, eu Eu não sei acho, se é, na sua gestão do negócio como diretora de exatamente. desenvolvimento, talvez seja É, bastante puxado, né? tecnicamente, exatamente, tecnicamente, eu não vou lembrar aqui de todas as discussões que a gente teve, mas, enfim, quem projetou para nós foi a LPE, então o Wagner aqui sabe que vários estudos foram feitos, então a gente passou um tempo para conseguir, porque primeiro a gente fez uma primeira etapa de obra onde a gente usou tela. Mas o uso da fibra era uma vontade, porque a fibra é o nosso dia a dia no geral, né? Então a gente, né, batalhou para conseguir, junto com a construtora, evidenciar que isso era possível. E aí, tecnicamente, obviamente, que eu preciso da ajuda do Wagner, mas depois de uma gama aí de estudos e discussões, a gente ficou bastante tranquilo em relação à aplicação disso, entendendo que não há motivo para a gente se preocupar ao longo do tempo. Então, Wagner, Né? se você tiver algo Vou, para somar técnico, porque aí realmente vai vou, além do que eu consigo. vou fazer alguns comentários aqui do período que a gente discutiu bastante, algumas coisas que a gente levou para você, né? Quando a gente estava estudando essa obra junto com a Luana, a gente apresentou para ela a solução
em telas soldadas, fibras metálicas e macrofibras, e se mostrou mais aderente à solução de macrofibras sintéticas por uma questão de custo naquela obra específica, né? E o que a gente levou de novidade para ela quando a gente estava estudando essa obra é que a gente tinha algumas questões que nos preocupavam no passado, que era a transição vítrea da macrofibra sintética quando atingisse temperaturas negativas inferiores a 18 graus negativos, né? E que, felizmente, nós tivemos acesso a um trabalho de um profissional americano, se eu não estiver enganado agora, que comprovava que o desempenho das macrofibras sintéticas em temperaturas negativas, diferentemente do que se imaginava no passado, ele tinha um comportamento melhor. Então, o desempenho das macrofibras em temperaturas negativas seriam melhores do que em temperatura ambiente, num galpão de secos, por exemplo, né? Então, isso também nos ajudou a, com segurança, dentro daquele programa de planejamento, execução, check e action, que a Luana bem apresentou agora, né? Tomar a decisão pelo uso das macrofibras sintéticas, que o comportamento dela no concreto, que retraiu por conta da temperatura, ele acaba tendo um desempenho um pouco melhor. Espero ter te ajudado o Rogério ali na dúvida que ele colocou, né? Agora, Luana, dentro do mercado brasileiro agora, eu sei que talvez tenha coisas que você não possa colocar para a gente, né? Mas qual é a perspectiva que a Brookfield tem para os próximos 5 anos no mercado de galpões logísticos, né? E aí estratificaria essas perguntas assim: como é que vocês estão vendo a necessidade de evolução de qualidade dos pisos de concreto, que é especificamente o nosso segmento aqui que nós estamos falando hoje? Qual é a expectativa do crescimento do mercado de galpões para os próximos 5 anos? Como é que vocês estão enxergando a vacância para esse mercado futuro? E depois está chegando aqui uma outra pergunta que eu passo para você. Tá. A gente tem boas perspectivas, tá, Wagner? A gente acredita que é um setor que tem espaço para crescer, tá? Nas pesquisas que a gente faz, então, assim, tem espaço para crescer, o e-commerce ainda é uma realidade crescente, tá? Então, junto com ele, há demanda tecnológica de equipamentos para trazer velocidade. Então, a gente entende que a gente vai ser cada vez mais solicitado pelas questões de piso, né? Então, já tem algumas operações super tecnológicas. A gente entende que essa concentração maior do e-commerce, ela está em volta das grandes cidades, tá? Então, tudo que tiver ainda de espacinho para crescer, então, no entorno de São Paulo, Guarulhos, São Bernardo, São Caetano, tal, a gente entende que a vacância é muito baixa e ainda dá para ocupar esse espaço. Saindo daí, a gente já vê outros polos que também estão crescentes. Então, você pega o interior de São Paulo aqui para Valinhos, Campinas e afins. Então, a gente sabe que já tem uma migração também e tem uma crescente. Quando você vê a área de cold storage, eu acho que o e-commerce está muito focado aqui. O cold storage, por exemplo, a gente tem, né, essa obra em Guarulhos, mas ela é advinda de uma operação a inicial, ela é advinda de uma operação que é em Jacareí. Então, o Vale do Paraíba. Então, você está entre esse eixo Rio-São Paulo para o cold storage também. É um lugar que a gente vê uma crescente positiva. Então, dos próximos 5 anos, com certeza, uma visão muito boa aí de crescer. A gente tem, ultimamente, buscado os desenvolvimentos maiores. Quando a gente não consegue, a gente faz aquisição de prédios já performados e a gente também pode, né, proceder com a reforma desses prédios. Então, assim, de uma forma ou de outra, desenvolvendo ou retrofitando, a gente acredita no crescimento do setor. E não lembro se eu respondi tudo que você perguntou, mas... Não, eu perguntei sobre o piso, né? Mas a hora que eu perguntar do piso, eu vou trazer aqui a pergunta do Alex Oliveira. O Alex Oliveira é o meu embaixador, é um cara que eu tenho um respeito imenso por esse cara. Ele é responsável pela JAL, que faz tela soldada, né? Ele diz aqui: boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar a sua apresentação, Luana, muito bacana, visão de investidor e preocupação em execução do projeto. Falando um pouco de mercado da visão da Brookfield, quais segmentos devem puxar a demanda dos pisos industriais nos próximos anos?
agronegócio, cold storage, mais direcionado através do Build-to-Suit. Ele diz assim, Wagner, praticamente você fez a minha pergunta, mas não, ele complementa aqui com essa visão segmentada entre logística, agronegócio, até incluiria industrial, né? Cold storage e o BTS. Eu acho que eu vou, né? Acho que essa questão do BTS é sempre uma questão que puxa o piso, né? Porque o inquilino sabe exatamente o que ele quer. Eu acho que o lugar, né, da gente trazer esse piso com especificidade vai ser nos BTS, tanto congelados ou nos mais tecnológicos, porque, de novo, o e-commerce puxa a tecnologia, que puxa a necessidade de um piso mais nivelado para o uso de robôs e afins. Então, eu acho que a gente ainda tem pouca coisa implementada, mas muita coisa virá. A gente está acompanhando aí os movimentos dos novos equipamentos e tá, eles estão chegando, né? Então, eu acho que isso é. E aí, né, ainda um setor que eu não trouxe aqui, mas que eu acho que vai demandar do piso bastante, é o setor de data centers, né? Então, Perfeito, que é a gente tem, né, a Ascent como operadora de data centers, mas a gente tem aqui dentro da Brookfield Properties a vontade de construir data centers, e aí a gente vê que tem aí uma demanda, o Vitor é especialista nisso, que trabalha aqui comigo, e a gente estava conversando sobre isso esses dias, e a gente está vendo uma demanda por novos equipamentos que pesam mais. Então, os multifloors, eles acabam sendo um pouco complexos. Então, vamos apoiar no piso. Para apoiar no piso, piso maior, maior dimensionado, áreas maiores. Então, eu acho que a gente vai ter uma evolução aí específica também da gente ter que fazer uma reviravolta e estudos e conseguir projetar aí com excelência piso para data center. Acho que sobre como você bem colocou, a questão do avanço tecnológico, né, Luana? A Brookfield tem a atuação internacional. Amanhã, inclusive, temos aí uma reunião com a equipe toda da Brookfield, Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia, enfim, para discutir piso um pouco. E a gente vê que essa evolução de tecnologia, seja ela através de robotização, seja ela também, no caso dos data center, como você falou, né, onde há a previsão dos próximos 2 anos ter uma minimização do tamanho dos equipamentos. Então, provavelmente hoje os data centers que estão sendo projetados para cargas muito baixas ainda no Brasil, né, eles vão densificar a carga, porque se o equipamento do data center diminui para 1/10 o tamanho dele, a sua estocagem vertical, a sua operação vai acomodar vários equipamentos, provavelmente sobre outros, né? Isso vai fazer com que as cargas nos pisos venham a ser mais elevadas. Então, se por um lado no data center a gente deve ter uma densificação de carga, na área de robotização a gente tem um requisito que está sendo imposto de uma forma importante de planicidade, nivelamento por conta da robotização. É empilhadeira autônoma, pequenos robôs, correias transportadoras, enfim, é o ser humano fora da operação para que a automação venha trazer velocidade, redução de custo e deixar o ser humano disponível para fazer coisas mais elaboradas, mais inteligentes, menos repetitivas, né? Muito legal. Bom, Luana, tem aqui alguns parabéns para você pela sua apresentação. Obrigada. Nós estamos chegando aqui mais ou menos no nosso horário, como normalmente a gente faz, né? Normalmente aí 45, 50 minutos de apresentação e um tempo como a gente teve agora de debate. E isso está ótimo. Acho que você ilustrou muito bem aí a preocupação futura que a gente tem que ter para o mercado de piso, de evolução da qualidade, da preocupação com o controle tecnológico, com preocupação de fazer uma obra bem feita para que a gente não demande carbono para poder gastar com manutenção, que é ainda um item bastante polêmico e difícil de ser discutido de uma forma muito profunda, porque tem muitas variáveis a serem debatidas, né? A ANAPRE, em meu nome, em nome da ANAPRE, gostaria imensamente de agradecer a sua participação, que vem corroborar com a ideia de que o associativismo, né, é o que faz com que a gente possa subir a régua do mercado e poder atender as demandas que o mercado traz, como você está trazendo para a gente. Você é cliente, né? No fim, você é cliente de todo mundo que está nessa sala hoje, batendo um papo aqui com você, e só assim, né, com as pessoas vindo fortalecer a entidade, a gente se fortalecendo, podendo fazer cada vez mais
webinars, workshops, novas recomendações técnicas, como a gente está fazendo, participação no Concrete Show. Agora a gente está vendo de participar na Construtec em Goiás, que também é uma feira similar à Concrete Show aqui de São Paulo, naturalmente guardado as proporções. Então, a NAPRE vem fazendo convênios com o Senai, com outras entidades, para poder oferecer para o mercado ferramentas para poder elevar a qualidade do piso e, no fim, atender o foco do cliente, né? Não é só ter o foco nele, ficar olhando para o cliente, mas tentar ser empático, entender qual é o foco das suas necessidades e crescer a régua para poder te atender. Então, através da NAPRE, eu acho que a gente pode fortalecer isso. Então, para isso, a gente tem que pedir para as pessoas virem ser sócios da NAPRE, que a gente vai ter sempre perto da gente pessoas profissionais tão competentes como você, que vêm ilustrar a nossa noite aqui. E a quem participou com a gente, muito obrigado pela disposição de a essa hora, 15 para as 8, estar aqui Véspera com a gente. De feriado. É véspera de feriado, né? Para ouvir a Luana, e a gente está aqui debatendo esse tema todo. E desejo, então, a todos uma boa noite. Deixo uma palavra para você, Luana, só para você fazer os seus agradecimentos finais. E uma boa noite a todos, então. Obrigada, Wagner. Gente, eu não sou tão desenvolta quanto o Wagner, então, enfim, queria realmente só agradecer a todos vocês pela participação. Espero ter colaborado. E acho que disponibilizaram o meu e-mail no chat, então eu sei que tem muitos parceiros de mercado aqui, e aí a gente pode iniciar contatos aí para a gente poder fortalecer esse mercado e seguir juntos, tá bom? Muito obrigada a todos, pessoal. Boa noite. Obrigado, Luana. Uma boa noite a todos. Até logo. Tchau, tchau.